Vamos falar sobre doença do refluxo gastroesofágico? Meu nome é Fábio Atuí, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e coloproctologista. Nós já falamos sobre as modalidades de tratamento da doença do refluxo. Falamos sobre as medidas comportamentais que interferem no refluxo e agora falaremos sobre as medidas medicamentosas que interferem no refluxo. Então, existem algumas maneiras de você controlar a doença do refluxo. A primeira delas é diminuir a acidez. Então, mesmo que você tenha refluxo, se o refluxo for menos ácido, vai queimar menos e vai dar menos sintoma. Então, a grande parte do tratamento medicamentoso da doença do refluxo baseia-se nos remédios que inibem a produção da acidez gástrica, que são os remédios que interferem na bomba de prótons, né? Que são os omeprazóis. São os remédios que interferem nessa fisiologia, diminuindo assim a acidez. Além disso, quando o estômago está muito cheio, tem mais chance de ter refluxo. Então, se eu esvaziar esse estômago, se eu mandar o conteúdo do estômago para frente, eu tenho menos chance de refluir. Então, os remédios que a gente chama de procinéticos, que são aqueles que ajudam no esvaziamento gástrico, eles também melhoram o refluxo. Para isso, a gente tem essa segunda classe de medicamentos que pode ser utilizada para melhorar o refluxo. Além disso, nós temos os antiácidos, que são remédios baseados em bases. A base, quando encontra com ácido, elas se inibem, elas se reagem uma com a outra e diminuem o potencial tóxico de ambas. Com isso, você colocando uma base, você consegue sal e água e para de queimar. Então, os antiácidos são remédios que a gente usa também para a doença do refluxo. A gente não usa com tanta frequência porque o efeito dele não é tão eficiente e existe a possibilidade de um efeito rebote. Ou seja, você melhora imediatamente, mas depois você tem uma piora posterior. Atualmente, nós temos uma classe de medicamentos que tem a intenção de cobrir a mucosa com gel e com isso diminuir a queimação dessa mucosa. Aquele ácido não consegue atingir aquela mucosa porque tem um gel por dentro. Esse mecanismo, ele existe no nosso corpo. A gente tem um muco que reveste a parede do nosso estômago e do nosso esôfago, impedindo que o ácido ataque a parede desses órgãos. Mas alguns estados patológicos, alguns medicamentos diminuem a produção desse muco e com isso propiciam que haja a doença péptica, ou seja, a agressão ácida da mucosa, do estômago e do esôfago. Quando a gente toma esse tipo de remédio, a gente está tentando proteger a mucosa do nosso esôfago e do estômago também, de tal maneira que você tenha menos sintomas da acidez. Mais para frente, a gente vai falar, a gente já falou sobre os comportamentos, sobre as drogas, e mais para frente nós vamos falar sobre a cirurgia para o tratamento da doença do refluxo. Fique de olho. Saúde!